E aí pessoal, tudo bem? Voltei aqui no mesmo horário do vídeo de ontem para poder falar com vocês sobre novo técnico. É isso aí mesmo. Português horroroso. Pedro Caixinha foi mandado embora. Foi fazendo uma rápida análise do trabalho. Ele teve tempo sim para trabalhar. Teve muito tempo. E só piorou o time, tá? Ele teve semanas para treinar e o time piorava a cada jogo. Então, assim, tinha que interromper esse trabalho, tinha que interromper. É uma multa de 13 milhões. Mas, cara, se for parar para pensar, nem é tão alto assim. Parcela em 200 vezes, vamos ver como é que vai ser o acordo aí e paga a multa, né? Caixinha é um passado que a gente quer esquecer e vamos esquecer, tá? Agora falando sobre o novo técnico. Jorge Sampaoli, um velho conhecido da torcida santista, provavelmente vai ser o nosso novo treinador. O que eu acho disso? Eu acho maravilhoso, né? Espetacular. Se a gente for analisar em termos de desempenho, 2019 dos últimos anos foi o nosso melhor ano. Não ganhou nada, não ganhou nada, mas o time jogava demais. Se não tivesse aquele Flamengo espetacular de 2019, que a gente ganhou de 4-0 na última rodada, o Jorge Jesus teve quatro derrotas, quatro derrotas no Flamengo. Uma dessas derrotas foi pro Santos do São Paulo, 4-0 na Vila Belmiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Um show do Santos, do Santos para cima do Flamengo. É, o Sampaoli, quando ele chegou aqui em 2019, ele vinha de uma Copa do Mundo com a Argentina e a Argentina foi muito mal na Copa. Não passou nem das oitavas. O, ele tinha problema de relacionamento com o Messi. Aquela história que todo mundo conhece, né? Ele veio aqui pro Santos em baixa, conseguiu montar um time bom e foi vice-campeão brasileiro. Se o Flamengo não tivesse feito aquele ano fora da curva, aquele ano espetacular que o Flamengo fez, o Santos teria sido campeão brasileiro. Tanto que a, tanto que a pontuação do campeão brasileiro de 2020, que foi o Flamengo foi 74 pontos, que foi a pontuação do Santos com o Sampaoli. Só que o Flamengo fez 90, né? 90 pontos em 2019. Se o, São, se o Sampaoli fica para o campeonato de 2020 e faz exatamente a mesma campanha, o Santos era campeão. Então, assim, é muito significativo o que o Sampaoli fez na passagem dele pelo Santos. Aí você vai me perguntar, Guga, mas ele pediu para contratar o Cueva, ele, ele pediu contratações que ele nem usou. Beleza. A gente tem que entender que a gente está assumindo um risco quando contrata o São Paulo, né? A gente já sabe, a gente já conhece o jeito dele. Agora o problema é de quem contrata.
Quem contratou o Cueva foi o Pérez, né? Quem contratou o Cueva foi o Pérez. Todo mundo sabia na época que o Cueva não ia desempenhar nada aqui. Todo mundo sabia. E outra coisa, o Cueva não jogou nada? Não jogou. Mas ele fez o Marinho jogar, ele fez o Soteldo jogar. O Jean Lucas, aquele bendito volante que a gente tinha naquele ano trágico de 2023, ele só voltou para o Santos porque o São Paulo fez ele jogar em 6 meses o que ele nunca jogou na vida. O São Paulo pegou ele em 6 meses e praticamente garantiu a carreira dele. Hoje ele só é ele só, ele só consegue bons contratos por causa do São Paulo. Ele só é titular do Bahia por causa do São Paulo. Porque se o São Paulo não faz o que ele fez com o Jean Lucas em 6 meses no Santos em 2019, o Jean Lucas, a carreira do Jean Lucas hoje seria muito menor do que ela é. O São Paulo fez o Pituca jogar, o São Paulo fez o Marinho jogar, o São Paulo fez o Soteldo jogar. Lembram do lateral Jorge, que ano passado era para ter voltado, só não voltou porque descobriram uma lesão crônica no joelho dele? Então, foi na época do São Paulo que ele jogou bem. E ele só ia voltar ano passado também por essa época que ele jogou aqui no Santos. Por esse ano que ele fez aqui no Santos. Até o Pará jogou bem com o São Paulo. Aí você vai me falar, Guga, mas o São Paulo indicou o Aguilar, aquele zagueiro tenebroso que a gente tinha. Nossa, esse Aguilar, pelo amor de Deus, cara. Não gosto nem de lembrar desse cara. O que esse cara fazia era um negócio horroroso. Meu Deus do céu. Que nem o São Paulo indicou esse Aguilar. Tudo bem, foi um erro, né? Só que as contratações que ele indicou deram muito mais certo do que errado. Entendeu? Ele. O São Paulo é um cara que exige muitos reforços. É um cara que exige muito dos jogadores. Eu acho que ele vai. Nessa segunda passagem pelo Santos, ele vai ter um elenco melhor do que tinha em 2019. O cara fez o Giamota jogar, gente. O cara fez o Giamota jogar. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? A gente tem que confiar no trabalho dele. Temos sim que apostar no trabalho dele, porque em 2019 muita gente não lembra, mas foi assim. O cenário era exatamente o mesmo. O São Paulo vinha em baixa e o Santos foi lá e contratou. E recolocou o São Paulo no mercado, porque ele estava muito em baixa naquela época. Outro ponto positivo, ele tem uma boa relação com o presidente Marcelo Teixeira. Por quê? Porque o presidente Marcelo Teixeira, na época do São Paulo, era presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Entre 2018, 2019 e 2020, o Marcelo Teixeira foi presidente do Conselho. E o São Paulo, muitas vezes, quando não conseguia falar com o Pérez, porque o Pérez era daquele jeito, né? O Pérez tinha hora que ele sumia. Aí o São Paulo ligava para quem? Para o Marcelo Teixeira.
Então os dois têm uma ótima relação. Ele não quis esperar o Santos no começo do ano, foi para a França, fez um trabalho ruim lá, mas agora é o momento, agora é a hora de trazer ele de volta. Foi um casamento que deu muito certo e pode dar certo de novo. Aí você vai me perguntar, é uma aposta? Eu acho que é, mas é uma aposta válida. É uma aposta válida, porque assim, a maioria da torcida gosta dele, né? A maioria da torcida gosta dele. Ele não tem uma rejeição alta da torcida. Ele se dá bem com o presidente. Agora, a gente só tem que ver como é que vai ser a relação dele com o Neymar. Se for uma relação boa, eu acredito que tem tudo para ser, porque ele, ele quer trabalhar com o Neymar, assim como o Neymar tem curiosidade de trabalhar com ele. Eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, podem ter problemas extracampo também. É um risco que a gente está assumindo, né? Mas a gente tem que assumir esse risco, gente. Porque eu falei do Tite, eu falei do Dorival aqui, né? Eu falei que era a favor do Tite. Mas se a gente for parar para pensar e for parar para analisar os nomes que tem disponível, quem tem menos rejeição com a torcida é o Tite. Não, é o São Paulo. O Tite ia dividir opiniões, o Dorival ia dividir opiniões da torcida, o São Paulo não divide opiniões. Quer dizer, ele pode até dividir, mas muito menos do que esses dois que o Santos tentou anteriormente. Então, vamos recomeçar essa história. Vamos escrever um novo capítulo dessa história. Eu sou completamente a favor. E ele vai ser muito bem-vindo. Conhece a cidade, é identificado com a cidade. Jogava futevôlei 2 vezes por semana aqui no canal 2. Jogava futevôlei 2 vezes por semana no canal 2, na praia. O São Paulo teve até um filho aqui em Santos. O filho dele é daqui. Nasceu aqui. Então, assim, é um cara completamente identificado com a nossa cidade. Falou ano passado que foi o momento mais feliz da vida dele, quando ele esteve aqui. Então, por que não escrever um novo capítulo dessa história? Eu sou completamente favorável e estou feliz que provavelmente ele vai ser o nosso treinador. Espero que ele venha para fazer um trabalho de muito tempo aqui, porque o Santos merece. O Santos merece um bom trabalho, um bom técnico, porque chega de técnico medíocre, gente. Chega de técnico medíocre, técnico que não dá resultado nenhum. Chega de técnico assim. O Careca está voltando. O Jorrito está voltando. E é pra gente ficar feliz, sim. É pra gente ficar animado, sim. É pra gente voltar a ter esperanças, sim, de que o Santos pode voltar a jogar bem, a jogar um bom futebol e a brigar por títulos, tá? Era isso que eu queria falar nesse vídeo. E ontem a festa foi muito bonita, né? As comemorações lá na vila. 10 horas da noite soltaram fogos.
que nem fizeram ano passado. Soltaram fogos pela cidade inteira. Foi lindo a festa, mais uma vez. A torcida jovem deu um show. Parabéns, Santos Futebol Clube, mais uma vez, pelos 113 anos de história e de orgulho. Né? É um orgulho que nem todos podem ter, como já diz o nosso hino. E de presente de aniversário a gente ganhou 2 presentes, né? A demissão do português e a contratação do Sampaoli. E muito provavelmente, né? Tô falando assim porque não tem nada fechado. Muito provavelmente a contratação do Sampaoli. O Pedro Martins vai dar coletiva no hoje às 3 da tarde. Ele vai falar sobre a demissão do Caixinha, sobre a decisão que foi tomada, sobre essas questões. Mas se tudo correr bem hoje vai ocorrer uma nova reunião entre o São Paulo e a diretoria do Santos. Se tudo correr bem nessa reunião de hoje, é bem capaz que o Pedro Martins anuncie o São Paulo na coletiva de hoje. A tendência, num primeiro momento, é que não, mas se tudo correr bem nessa reunião, é capaz que o Pedro Martins anuncie o São Paulo hoje nessa entrevista coletiva. E é isso. Santos e São Paulo precisam um do outro nesse momento, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Se inscrevam no canal, deixa seu like no vídeo e seu comentário. Falou, até a próxima.